Um adolescente de 13 anos, apreendido após matar uma professora de 71 anos e ferir outras 4 pessoas com facadas em uma escola estadual na zona oeste de São Paulo, na manhã de ontem, prestou depoimento à Polícia Civil e chamou a atenção pela frieza. Segundo o delegado, professor Felipe Nunes, o adolescente não demonstrou muita emoção durante o depoimento. Ele falou, inclusive, na presença dos pais e de advogados e admitiu ter cometido os ataques. Um garoto de 13 anos, repito. Júnior, eu acho que a gente tem que falar sobre esse assunto com muita cautela. Então vou até fazer uma pausa aqui para respirar. Que tragédia, né? Tá ficando normal no Brasil, tá virando uma coisa comum. Se a gente pega as estatísticas ao longo dos anos, de 2002 para cá, já são 24 casos como esse. O Brasil não tinha repercussões como essa. E o que a gente tem que constatar, ouvinte, é que o Brasil e aí a gente depois pode generalizar um pouco, mas nós vivemos uma sociedade violenta. Não dá para esquecer isso, né? A violência contra as mulheres, a violência de pais contra filhos, a violência na escola, a violência das torcidas. Isso tudo é um ambiente. E há várias razões para isso. Você tem razões sociais, razões econômicas, razões psicológicas, né? Algumas patologias. Mas tem uma, Júnior, que eu queria chamar a atenção, que é motivo de estudo hoje de várias pessoas, inclusive no campo da psicologia política, que é o isolamento social a que nós estamos nos submetendo. Cada vez mais a sociedade e as pessoas não querem o convívio com outras pessoas, olham para os outros como estranhos, olham para os outros como muito diferentes, e essa incapacidade de olhar para o outro está fazendo com que nós nos tornemos cada vez menos tolerantes. E intolerância é sinônimo de violência. Há 2 estudos importantes sobre isso, eu queria chamar a atenção das pessoas, os pais que estão nos ouvindo. Se nós não acompanharmos os nossos filhos de perto, nós vamos perder a oportunidade de mudarmos a história de pessoas como a que a gente viu ontem em São Paulo, né? A Unicamp acabou de soltar um estudo, Júnior, sobre isso. Acompanhamento escolar, a relação da família com a escola é fundamental para que novos casos como esse não aconteçam. A sociedade brasileira precisa fazer uma discussão séria sobre o nosso grau de violência e é muito triste a gente conviver com um fato como esse. Ô, Malca Marcos, eu quero evocar o pai aí que tem uma filha mais ou menos nessa idade. Como é que fica a cabeça dessa turminha para voltar às aulas agora, depois de tudo que aconteceu? Sem dúvida, isso vai ameaçando a cada um de nós, ameaça a estabilidade da educação no Brasil. Agora eu queria colocar um outro lado dessa história, eu queria colocar o lado da vítima. Uma senhora de 71 anos, dando aula numa escola de nível médio e fundamental. Tem algo errado. A renda dela não era suficiente como aposentada e ter que continuar trabalhando não está certo. Essa senhora poderia estar descansando em outros lugares, poderia estar curtindo a sua velhice e estava lá trabalhando. Provavelmente por vocação, mas também por dinheiro e acaba sendo vítima de uma estrutura dessa. O governador Tarcísio também foi num ponto importante. Em vez de falar em aumento da violência, em armar professores, como tem algum discurso por aí, ele foi do outro lado da história que tem que ser destacado. O atendimento psicológico, o atendimento, o cuidado, o treinamento para professores e educadores observarem o comportamento de cada um dos alunos e, ao menor sinal de algum desvio, poder acionar um serviço de psicologia para atuar de maneira preventiva para esses casos. Eu acho que essa é a solução, é isso que precisamos caminhar para poder minorar esse drama que o Brasil está vivendo. Ricardo, isso é muito comum nos Estados Unidos, a gente tem quase toda semana tem alguma notícia em torno desse assunto. Aqui no Brasil não era tão comum, mas nos últimos anos a gente vê isso acontecendo com um pouco mais frequência. Júnior, sinceramente, esse crime ontem, ele realmente me chocou, sabe? Porque a gente não está falando de um crime bárbaro cometido por um adulto psicopata, né? A gente não está falando de um crime bárbaro cometido por como eles chamam, menor infrator, mas desses galalaus aí de 17 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda é menor de idade. A gente está falando de um crime bárbaro que foi cometido por uma criança, por um menino de 13 anos de idade, que comprovadamente ele apresenta sérios distúrbios psíquicos, emocionais. A gente está falando de psiquiatria, o Felipe falou sobre isso, a gente está falando de sociologia, o Felipe falou sobre isso, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de rede social, porque esse menino, ele anunciou que ia fazer esse crime pelas redes sociais e foi apoiado por isso. Então a gente está falando de muita coisa complexa, muita coisa complicada, mas eu queria pegar um gancho na fala do Felipe, que é uma coisa que eu escrevo muito sobre isso há muito tempo. O Brasil é um país violento, a gente tem uma cultura violenta. A gente assistiu agora esse fim de semana um pai entrar num campo de futebol com uma criança no colo
para agredir um jogador de outro clube. Quer dizer, a nossa sociedade está intrínseca essa violência nela. As razões eu não saberia dizer, mas que ela existe, isso tem ficado cada vez mais evidente, tem aflorado cada vez mais nas pessoas, inclusive numa criança, como a gente acabou de ver. Ô Edilene, não sei, mas esse menino deve ter dado alguns sinais que ia fazer isso. Eu acho que talvez a sociedade precisa ficar um pouco mais atenta a toda essa situação que envolve a saúde mental de crianças e adolescentes. Exato, Júnior. Ele chegou a anunciar que faria isso. E é importante a gente pontuar que essa tragédia começou com um episódio de racismo, segundo colegas e funcionários da escola. Esse menino que fez o ataque à professora chamou um colega também de 13 anos de macaco. E esse colega apelou e partiu para cima dele. A professora apartou essa briga e esse aluno que fez o ataque prometeu vingança. E ele voltou na escola, a professora já tinha conversado com o menino que tinha sido vítima de racismo e ia conversar ontem, na segunda-feira, com esse aluno que fez o ataque. Ele foi à escola e foi para matar a professora e provavelmente para matar o colega dele. O colega que foi a vítima do racismo na semana passada não estava na escola, então o alvo principal dele foi essa professora que ele acabou esfaqueando. Então a gente tem que lembrar, e o Felipe Nunes falou bem disso, e o Ricardo também, violência, discriminação, preconceito estão sempre atrelados à violência e isso mata. E esse é um triste episódio que envolve também intolerância e racismo, Júnior.